Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu sempre soube que o silêncio tem peso. Não é uma coisa leve, transparente como o vento que atravessa os campos. O silêncio pesa, ele se acumula nos ombros, nos joelhos, na curvatura das costas. Aos 57 anos, eu carregava o silêncio de uma década inteira. 10 anos desde que Maria fechou os olhos pela última vez. 10 anos desde que a fazenda deixou de ter risadas ecoando pela varanda. Meu cavalo branco, Fantasma, balançava a cabeça enquanto trotávamos pela estrada de terra. A chuva do dia anterior tinha deixado tudo diferente. O cheiro estava forte, aquele perfume único de barro molhado misturado com capim, de terra que finalmente bebeu água depois de semanas secas. As poças refletiam o céu ainda acinzentado da manhã, e eu sentia o cansaço nos ossos depois de passar a madrugada inteira separando o gado nas pastagens do fundo. Minha fazenda ficava nos confins de Goiás, perto da divisa com Tocantins. Um lugar onde a civilização parecia ter esquecido de chegar por completo. A cidade mais próxima, São Miguel do Araguaia, ficava a 40 quilômetros de estrada de terra. Estrada que virava rio na época das chuvas e poeira vermelha no resto do ano. Eu só ia lá quando precisava de mantimentos ou remédios para os animais. O resto do tempo era só eu, Fantasma, as vacas e o silêncio. Sempre o silêncio. Depois que Maria se foi, levada por um câncer que ninguém descobriu a tempo, eu achei que conseguiria preencher o vazio com trabalho. Acordava antes do sol nascer, cuidava dos animais, consertava cercas, plantava o que podia, dormia exausto e recomeçava no outro dia. Mas o silêncio continuava ali, crescendo como mato ruim, ocupando cada canto da casa, cada espaço entre uma respiração e outra. A casa onde eu morava era a mesma que meu pai construiu há mais de 50 anos. Paredes de adobe, telhado de barro que esquentava como fornalha no verão. Varanda de frente para o pasto, onde Maria gostava de sentar no final da tarde para ver o sol se pôr. Eu ainda evitava aquela cadeira de balanço. 10 anos depois, ainda doía demais sentar ali e sentir o vazio ao lado. Naquela manhã de março, o cansaço estava mais pesado que o normal. Eu tinha passado a noite inteira separando as vacas prenhas das outras, preparando o pasto novo que eu havia cercado no mês anterior. O trabalho tinha sido duro, algumas vacas eram teimosas, não queriam sair do lugar. Outras tentavam voltar para o pasto antigo. Eram quase 4 da manhã quando finalmente consegui terminar tudo. Voltei para casa, tomei um café requentado, peguei Fantasma e saí de novo para conferir as cercas do outro lado da propriedade. Meus joelhos doíam. Minhas mãos, calejadas de tanto rope e ferramentas, pareciam pedra. Os dedos estavam inchados, as juntas travadas. A idade estava cobrando seu preço e eu sabia disso. Mas não tinha jeito. Numa fazenda sozinho, ou você faz tudo, ou tudo desmorona. Fantasma também sentia o cansaço. Eu percebia pela forma como ele andava, mais devagar, o pescoço mais baixo. Ele era um cavalo velho, já tinha uns 20 anos, mas era forte, resistente, confiável. Eu o tinha comprado de um tropeiro que passava pela região quando o cavalo ainda era potro. Maria tinha escolhido o nome. Parece um fantasma branco no meio da noite. Ela disse rindo, na primeira vez que me viu montado nele ao luar. A estrada de terra à minha frente se estendia longa e vazia. De um lado, pasto cercado com arame farpado, algumas vacas Nelore pastando longe, cabeças baixas, tranquilas. Do outro lado, mata fechada que ninguém mexia há anos. Diziam que era área de preservação, mas a verdade é que ninguém se importava com aquilo ali. Não havia fiscalização, não havia nada. Era só mato, cipó, árvores retorcidas e o canto dos pássaros.
O som era só o das ferraduras de fantasma afundando de leve na lama, o canto distante de uma siriema e o vento nas folhas das árvores. Um vento fraco, quente, que não aliviava nada. O calor já começava a apertar mesmo sendo só 7 da manhã. O sol ainda estava baixo, mas a umidade da chuva do dia anterior deixava o ar pesado, grudento, difícil de respirar. Eu estava pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Pensava em Maria, como sempre, na forma como ela sorria quando eu voltava sujo de terra. Na comida que ela fazia, com aquele tempero que só ela sabia. Feijão tropeiro com torresmo crocante, arroz soltinho, frango ensopado com quiabo. Pensava no filho que nunca tivemos. Ela tinha engravidado uma vez, no 3º ano de casamento, mas perdeu o bebê no 4º mês. Depois disso, nunca mais conseguimos. Os médicos disseram que era complicação do útero. Alguma coisa que eu nunca entendi direito. Maria ficou triste por anos. Eu também. Mas a gente aprendeu a viver com aquilo, a aceitar que algumas coisas não eram para ser. Pensava nos planos que ficaram pelo caminho, na viagem que a gente ia fazer para conhecer o mar. Maria nunca tinha visto o mar, ela morreu sem ver. Pensava na reforma da casa que eu prometia fazer todo ano e nunca fazia, na solidão que virou minha sombra, minha companheira, minha cruz. As pessoas da cidade me chamavam de eremita. Eu sabia disso, ouvia os comentários quando ia ao mercado. Coitado do João. Virou bicho do mato depois que a mulher morreu. Eu não ligava. Preferia o silêncio dos campos, a conversa vazia da cidade. Preferia a companhia dos animais à falsidade das pessoas. Fantasma não mentia. As vacas não fingiam. A terra não traía. Foi quando algo me fez puxar as rédeas. Não foi um barulho. Não foi um movimento. Foi uma sensação. Uma coisa estranha. Um aperto no peito, como se o ar tivesse ficado mais denso de repente. Como se alguém tivesse acendido uma vela dentro do meu peito e o fogo estivesse consumindo todo o oxigênio. Fantasma também sentiu. Ele parou sem que eu precisasse puxar forte, ergueu as orelhas, bufou baixinho. Seu corpo ficou tenso embaixo de mim, os músculos enrijecidos, as narinas dilatadas. Olhei para a frente. A estrada continuava vazia, poças de água barrenta, mato dos lados, céu cinza. Nada fora do lugar, mas alguma coisa estava errada. Eu sabia disso do jeito que um homem do campo sabe, pelo instinto, pela forma como a natureza muda quando há algo diferente no ar. Era como quando uma cobra está perto. Você não vê, mas sente. O silêncio muda de textura. Os pássaros calam. O vento para. Fantasma deu 2 passos para trás. Ele não fazia isso. Era um cavalo calmo, obediente, acostumado a tudo. Já tinha enfrentado onça, já tinha passado por enchente, já tinha atravessado fogo de pasto. Mas ali, naquela manhã, ele estava inquieto. Seus olhos estavam fixos em algo à frente, uns 50 metros estrada abaixo. As orelhas apontavam para frente, completamente imóveis. Eu apertei os olhos, tentando enxergar melhor contra a luz fraca da manhã. No meio da estrada, perto de uma poça maior que refletia o céu como um espelho sujo, havia algo escuro, um volume, uma forma que não deveria estar ali. Não tinha formato de galho, não tinha formato de pedra, tinha o formato de algo que me fez o estômago revirar. Meu coração acelerou sem que eu entendesse o porquê. Inicialmente, pensei que fosse um galho grande que tinha caído com a chuva. Mas galho não tem aquele formato irregular, aquela massa escura e disforme. Depois, achei que fosse um animal morto, talvez um cachorro atropelado ou uma capivara que tinha se perdido longe do rio. Mas quanto mais eu olhava, menos aquilo fazia sentido. A forma era grande demais para ser cachorro, pequena demais para ser capivara. E estava estranhamente imóvel, mas não tinha o aspecto inchado de um animal morto há dias. O vento mudou de direção e trouxe um cheiro diferente. Não era cheiro de bicho morto, era outra coisa. Um cheiro de gente,
de roupa suja, de suor, de algo humano que não deveria estar ali no meio do nada. Senti um frio na espinha, apesar do calor da manhã. Desci de fantasma devagar, com cuidado para não assustá-lo mais. Meus pés afundaram na lama mole e eu senti a água fria entrar pelas rachaduras das botas velhas. A lama fazia um som de sucção a cada passo. Dei um passo, depois outro. Fantasma ficou onde estava, respirando forte, balançando a cabeça de lado, nervoso, as rédeas soltas, mas sem se mover do lugar. A cada passo que eu dava, a forma no meio da estrada ficava mais clara. E o aperto no meu peito aumentava. Minha respiração estava curta. Meu coração batia descompassado. As mãos começaram a suar, apesar do frio que eu sentia por dentro. Não era um galho, não era um animal, era uma pessoa. Eu parei no meio da estrada, a uns 20 metros de distância, e o mundo inteiro pareceu silenciar de vez. Até o vento parou, até as cigarras calaram. Era como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração, esperando para ver o que eu ia fazer. O céu parecia mais pesado, o ar mais denso. Tudo ficou mais devagar, como se o tempo tivesse mudado de ritmo. Minha boca ficou seca. Minhas mãos começaram a tremer. Eu as esfreguei nas calças de brim sujas de barro, tentando controlar o tremor, mas não adiantou. Caminhei mais devagar agora, quase sem querer chegar perto, mas sabendo que não tinha escolha. Meus olhos começaram a ver detalhes. Roupas rasgadas, cabelo escuro espalhado na lama como algas numa lagoa. Um braço esticado de forma estranha, pálido, fino como graveto. Então, quando faltavam apenas alguns passos, vi algo que me fez parar de respirar completamente. Não era só uma pessoa, eram três. Uma mulher deitada de lado, o rosto colado no barro escuro, a boca entreaberta, os lábios rachados. Um volume pequeno, minúsculo, enrolado em pano branco que já estava cinza de tanta sujeira junto à barriga dela. E sentado ao lado dos dois, tremendo de frio e exaustão, apesar do calor que começava a apertar, com as orelhas erguidas e os olhos fixos em mim, com uma intensidade que cortava a alma, estava um cachorro caramelo, magro como um galho seco, as costelas marcadas na pele, mas firme como uma sentinela que jurou não abandonar seu posto. O cachorro rosnou. Não foi um rosno de ataque, foi um rosno de aviso, de proteção, de quem está no limite das forças, mas não vai desistir. De quem escolheu algo maior que si mesmo. Eu ergui as mãos devagar, tentando mostrar que não era ameaça. Meu coração batia tão forte que eu sentia nas têmporas, nos pulsos, na garganta. Minha visão estava embaçada nas bordas. Calma, amigo, murmurei, a voz saindo rouca, trêmula, quase inaudível. Calma, eu vim ajudar. Eu não vou machucar ninguém. O cachorro parou de rosnar, mas continuou me observando. Seus olhos estavam vermelhos, cansados, fundos nas órbitas, mas havia algo neles que me arrepiou inteiro. Lealdade, coragem, um tipo de amor que eu não via há muito tempo. Um tipo de amor que Maria tinha nos olhos quando me olhava. Dei mais um passo. A lama sugou minha bota. O barulho pareceu ecoar na estrada vazia. Então, o bebê chorou. Foi um som fraco, quase um sussurro, como o último suspiro de uma chama antes de apagar. Mas foi o suficiente para me fazer correr. Eu não sabia ainda, mas naquele momento, na lama fria de uma estrada perdida no meio do nada, com um cachorro caramelo me olhando como se entregasse uma missão sagrada, minha vida estava prestes a mudar para sempre. Meus joelhos afundaram na lama quando me ajoelhei ao lado deles. O cachorro se afastou apenas o suficiente para me deixar passar, mas não saiu de perto. Ele ficou ali, sentado, observando cada movimento meu com aqueles olhos cansados, mas vigilantes. Suas patas estavam ensanguentadas, o pelo embaraçado, cheio de lama e carrapichos. Ele tremia, não sei se de frio, de fome ou simplesmente de exaustão. Mas não deitou, não relaxou.
Continuou em guarda, como um soldado que sabe que sua missão ainda não terminou. Olhei primeiro para a mulher. Ela estava de lado, o rosto meio afundado no barro. Não devia ter mais que 25 anos. O cabelo escuro, longo, espalhado como raízes na terra molhada. A pele estava pálida demais, quase cinza, com um tom que eu conhecia bem de lidar com animais. Era a cor de quem estava perdendo a batalha entre ficar e partir. Os lábios rachados, roxos nas bordas. Uma das mãos estava fechada, apertando algo que eu não conseguia ver. A outra estava esticada, os dedos semiflexionados, como se tivesse tentado alcançar alguma coisa antes de desmaiar. As roupas estavam rasgadas. Uma blusa clara, que um dia deve ter sido branca, agora estava suja de terra, sangue e algo mais escuro que eu preferi não identificar. A calça jeans estava rasgada nos joelhos, nas coxas. Os pés descalços, inchados, cortados, com feridas abertas que já começavam a infeccionar. Parecia que ela tinha caminhado muito, muito mesmo. Quilômetros a pé, talvez, fugindo de algo, ou procurando algo. Mas o que me fez o estômago revirar foi o bebê. Ele estava enrolado em um pano branco fino, tão fino que mal servia como cobertor. O tecido estava molhado, sujo, frio ao toque. Coloquei a mão com cuidado sobre o pequeno volume e senti o calor, fraco, mas presente. Vida. Ainda havia vida ali. Com as mãos tremendo, desfiz as dobras do pano com cuidado. E quando vi o rosto do bebê, algo dentro de mim se partiu. Era um menino, recém-nascido, tão pequeno que cabia nas minhas 2 mãos. A pele estava azulada, os lábios roxos, os olhos fechados, as pálpebras finas como papel. O cordão umbilical ainda estava preso, amarrado com um pedaço de barbante sujo. Alguém tinha cortado, mal cortado, com alguma coisa que não devia ser faca. A ferida estava feia, inchada, com um início de infecção que me fez o coração apertar. O bebê não chorava, apenas respirava. Fraquinho, rápido demais. Cada respiração era um esforço visível, o pequeno peito subindo e descendo de forma irregular, desesperada. Era como ver uma chama de vela lutando contra o vento. "Não", murmurei, a voz saindo quebrada. "Não, não, não. Você não vai morrer aqui. Nenhum de vocês vai morrer aqui." Encostei os dedos no pescoço da mulher, procurando o pulso. Levei alguns segundos até encontrar. Estava lá. Fraco, irregular, mas estava lá. Ela estava viva. Inconsciente, mas viva. Toquei sua testa. Estava gelada e quente ao mesmo tempo. Febre, infecção, desidratação, tudo junto. O corpo dela estava travando uma guerra e estava perdendo. Olhei ao redor, tentando entender o que tinha acontecido ali. Não havia carro capotado, não havia marcas de pneu, não havia sangue espalhado como em um acidente. Não havia nada que explicasse como uma mulher grávida ou recém-parida tinha parado no meio de uma estrada deserta no interior de Goiás. Então vi as pegadas, pegadas descalças, fundas na lama, vindas da direção da mata fechada. Pegadas arrastadas, irregulares, de alguém que mal conseguia andar. Elas vinham da floresta, atravessavam a estrada e terminavam ali, onde ela tinha caído. Ou desistido, ou simplesmente não conseguiu dar mais um passo. E ao lado das pegadas dela, as pegadas do cachorro. Menores, mais leves, mais constantes. Ele tinha vindo com ela. Ou tinha encontrado ela no caminho e decidido não abandonar. Não importava. O resultado era o mesmo. Aquele animal tinha ficado ali a noite inteira, protegendo uma mulher e um bebê que mal conhecia, enfrentando o frio, a chuva, o escuro. E Deus sabe mais o quê. Senti algo úmido nos olhos. Fazia anos que eu não chorava. Desde o funeral de Maria. Mas ali, ajoelhado na lama, vendo aquelas 3 vidas por um fio, senti as lágrimas queimarem. "Obrigado", sussurrei para o cachorro. Ele me olhou, as orelhas se movendo levemente.
Obrigado por não deixar eles sozinhos. Não havia tempo para entender. Não havia tempo para fazer perguntas. Eu precisava agir, rápido. Peguei o bebê com cuidado, enrolando-o de volta no pano sujo, tentando mantê-lo aquecido. Ele era tão leve que parecia irreal, como segurar um passarinho ferido. Coloquei-o contra meu peito, abrindo minha camisa de flanela e colocando-o em contato com minha pele. Calor. Ele precisava de calor. Fechei a camisa por cima, segurando-o firme, mas delicado. Então me virei para a mulher. Ela era pesada. Não porque fosse grande, pelo contrário, era magra demais, quase só osso e pele, mas porque estava completamente desmaiada. Peso morto. Coloquei um braço embaixo dos joelhos dela, outro embaixo das costas, e ergui com esforço. Minhas costas reclamaram, meus joelhos quase cederam, mas segurei firme. Caminhei até Fantasma. Ele tinha se aproximado um pouco, curioso, ainda nervoso, mas confiando em mim como sempre. Ele sentiu o cheiro da mulher e recuou levemente, mas eu falei baixinho com ele, acalmando. Calma, velho amigo. Calma. Eu preciso de você agora. Com muito esforço, consegui colocar a mulher atravessada na cela. Ela ficou ali, inerte, o braço pendurado de um lado, as pernas do outro, a cabeça caindo para a frente. Segurei o bebê com uma mão contra meu peito e peguei as rédeas com a outra. Não tinha como montar. Teria que ir a pé. Olhei para o cachorro. Ele estava de pé agora, me observando. Vem, chamei. Vem com a gente. Ele hesitou, olhou para trás, para a estrada vazia, como se estivesse esperando por alguém. Então, olhou de volta para mim, para a mulher, para o volume que eu segurava contra o peito. E começou a andar. Devagar, mancando da pata traseira direita, mas vindo. Comecei a caminhar. Cada passo era pesado. A lama sugava minhas botas. O bebê respirava fraco contra meu peito. Eu sentia cada movimento, cada suspiro fino. Fantasma seguia ao meu lado, equilibrando a mulher com cuidado natural, como se soubesse que a carga era preciosa. E atrás de nós, mancando mas firme, vinha o cachorro Caramelo. A fazenda ficava a 3 quilômetros dali. 3 quilômetros que pareceram 30. O sol começou a esquentar. O calor do meio da manhã chegou como uma parede. O suor começou a escorrer pelo meu rosto, pelas minhas costas, encharcando a camisa. Minhas pernas tremiam. Meu coração batia descompassado. Mas eu não parei. Não podia parar. A cada 100 metros, eu parava por alguns segundos para conferir o bebê. A respiração continuava rápida, irregular, mas continuava. A mulher continuava desmaiada, o corpo balançando levemente ao ritmo da caminhada de Fantasma. O cachorro continuava nos seguindo, às vezes ficando para trás, às vezes se aproximando, mas nunca desistindo. Pensei em Maria, pensei em como ela teria agido naquela situação. Ela era enfermeira antes de casar comigo. Trabalhava no posto de saúde da cidade. Sabia lidar com emergências, sabia salvar vidas. Eu não sabia nada disso. Eu só sabia cuidar de gado, consertar cerca, plantar milho. Mas ali, naquela estrada, eu era a única chance que aquelas 3 vidas tinham. Maria, sussurrei, olhando para o céu cinzento. Se você tá aí em cima, me ajuda. Eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu preciso que eles sobrevivam. Por favor. O vento soprou fraco, trazendo o cheiro de chuva distante. Não era resposta. Mas era alguma coisa. Quando finalmente avistei o portão da fazenda, minhas pernas estavam quase cedendo. Empurrei o portão de madeira com o ombro, segurando o bebê com cuidado, e entramos. A casa estava ali, a uns 200 metros, pequena e velha, com o telhado vermelho e as paredes descascadas. Nunca me pareceu tão bonita. Apressei o passo, quase correndo agora, puxando o Fantasma comigo. O cachorro começou a correr também, mesmo mancando, como se sentisse que estávamos chegando em algum lugar seguro. Chegamos à varanda. Parei Fantasma ao lado dos degraus de madeira.
Com cuidado, tirei a mulher da cela e a carreguei para dentro de casa. A sala estava escura, fresca, silenciosa. Levei-a para o quarto de hóspedes, o quarto que Maria mantinha sempre arrumado, sempre pronto, mesmo que ninguém nunca viesse. Coloquei-a na cama. Ela gemeu baixinho, a primeira reação desde que a encontrei. Então tirei o bebê de dentro da camisa. Ele estava um pouco mais quente agora, mas ainda respirava rápido demais. Coloquei-o ao lado da mãe, cobri os dois com um cobertor limpo e corri para a cozinha. Água. Eles precisavam de água, remédios, curativo, comida. Mas antes de tudo, eu precisava chamar ajuda. Peguei o telefone velho na parede da cozinha e disquei o número do posto de saúde da cidade. Rezei para alguém atender. Depois de 6 toques, uma voz de mulher atendeu. Posto de saúde, bom dia. Eu preciso de ajuda. Disparei, a voz saindo desesperada. Eu encontrei uma mulher e um bebê recém-nascido na estrada. Eles estão muito mal. Preciso de um médico. Urgente. Senhor, o senhor precisa trazer eles aqui para o posto. Eu não posso, gritei sem querer. Ela está desmaiada. O bebê mal está respirando. Vocês precisam vir aqui, por favor. Houve uma pausa. Então a voz, mais séria agora. Qual o endereço? Dei as informações. Ela disse que mandaria alguém, mas que demoraria pelo menos 1 hora. A ambulância estava em outra ocorrência. O médico estava atendendo emergência na cidade. 1 hora. Desliguei o telefone e voltei correndo para o quarto. A mulher continuava desmaiada. O bebê continuava respirando, mas cada vez mais fraco. Sentei na beirada da cama, a cabeça nas mãos, o desespero apertando meu peito como uma morsa. E então senti algo tocar minha perna. Olhei para baixo. Era o cachorro Caramelo. Ele tinha entrado na casa, arrastando-se pelo corredor, e agora estava ali, sentado ao meu lado, encostando o focinho no meu joelho. Seus olhos diziam: nós conseguimos chegar até aqui, agora é com você. Eu não sabia se conseguiria, mas eu ia tentar. Com todas as forças que me restavam, eu ia tentar. 1 hora parecia uma eternidade. Sentei ali por alguns segundos, apenas respirando, tentando acalmar o coração que batia como tambor de procissão. O cachorro Caramelo continuava ao meu lado, encostado na minha perna, tremendo. Eu coloquei a mão sobre sua cabeça e senti os ossos sob o pelo ralo. Ele estava esquelético, desnutrido, mas seus olhos ainda brilhavam com aquela determinação que me fazia sentir pequeno. Você também precisa de ajuda, né, amigo? Murmurei. Levantei e fui até a cozinha. Peguei uma tigela velha que eu usava para os gatos do celeiro, enchi de água limpa e coloquei no chão. O cachorro se arrastou até ela e bebeu como se fosse a primeira água em dias. Provavelmente era. Ele bebeu rápido demais, engasgou, tossiu, mas continuou bebendo. Peguei um pedaço de pão velho e um resto de carne cozida que tinha na geladeira. Coloquei tudo numa vasilha e ofereci. Ele devorou em segundos, quase engolindo sem mastigar. Enquanto ele comia, voltei minha atenção para os dois no quarto. Eu não era médico, não era enfermeiro, mas eu tinha visto Maria cuidar de gente doente tantas vezes que alguma coisa tinha ficado guardada na memória. Ela sempre dizia: primeiro você estabiliza, depois você trata. E sempre, sempre mantenha calma. Calma. Eu precisava de calma. Fui até o armário do banheiro onde Maria guardava os remédios. Ainda havia algumas coisas ali. Analgésicos, antitérmicos, pomadas, gaze, esparadrapo, álcool. Peguei tudo o que achei útil e voltei para o quarto. A mulher continuava inconsciente, mas sua respiração estava um pouco mais regular. Toquei sua testa novamente. A febre continuava alta, muito alta. Precisava baixar isso antes que queimasse o cérebro dela. Peguei uma toalha limpa, molhei em água fria e coloquei sobre sua testa. Depois molhei outra e passei pelos braços, pelo pescoço, tentando baixar a temperatura. O bebê era minha maior preocupação. Ele estava quieto demais. Não chorava.
Apenas respirava aquela respiração rápida, superficial, que me lembrava pássaro ferido. Peguei-o com cuidado, segurando sua cabeça minúscula, e examinei. A pele estava menos azulada agora, mas ainda muito pálida. Os lábios continuavam roxos. O cordão umbilical era um horror, mal amarrado, com sinais claros de infecção começando. Eu precisava limpar aquilo, precisava fazer alguma coisa. Fui até a cozinha, coloquei água para ferver. Enquanto esperava, lavei minhas mãos com sabão, esfreguei bem, como via Maria fazer. Esterilizei uma tesoura pequena na água fervente. Peguei gaze, álcool, pomada antibiótica. Voltei para o quarto com tudo numa bandeja improvisada. Respirei fundo. As mãos tremiam. Maria, me guia, sussurrei para o ar. Eu não sei se eu sei fazer isso direito. Com cuidado infinito, cortei o pedaço de barbante sujo que prendia o cordão umbilical. O bebê se mexeu levemente, mas não chorou. Limpei a área com gaze embebida em álcool. Ele se contorceu, um gemido fraco escapando da boca minúscula. Apliquei a pomada antibiótica. Cobri com gaze limpa, amarrei com cuidado sem apertar demais. O bebê continuava respirando. Era tudo que importava, precisava mantê-lo aquecido. Peguei mais cobertores, enrolei-o como Maria enrolava os bebês, que às vezes chegavam no posto, criando um casulo macio e quente. Coloquei-o de volta ao lado da mãe, posicionado de forma que ficasse junto ao corpo dela, compartilhando o calor. Então, cuidei da mulher. Tirei com cuidado as roupas rasgadas e sujas. Não olhei mais que o necessário. Ela merecia dignidade, mesmo inconsciente. Vi as marcas no corpo, hematomas, cortes, queimaduras de cigarro no braço, marcas antigas e novas. A história estava escrita na pele dela como palavras cruéis numa página em branco. Alguém tinha machucado ela. Muito, e por muito tempo. Senti raiva, uma raiva antiga que eu não sentia há anos. Raiva de gente ruim, de gente que machuca quem é mais fraco, de gente que não merece o ar que respira, mas aquilo não importava agora. O que importava era mantê-la viva. Lavei cada ferimento com água morna e sabão neutro, passei álcool nos cortes mais feios, cobri com gaze. Os pés eram os piores, cheios de espinhos, cacos de vidro, pedras cravadas na carne inchada. Tirei cada objeto estranho com cuidado, usando uma pinça que Maria guardava. Cada espinho que eu tirava parecia tirar um pedaço da minha própria carne. Limpei tudo. Passei pomada, enfaixei. Quando terminei, ela estava limpa, cuidada, coberta com um dos camisolões velhos de Maria que eu nunca tinha conseguido doar. Coloquei mais cobertores sobre ela, ajeitei o travesseiro e sentei ao lado da cama, exausto, as mãos doendo, o corpo inteiro tremendo de cansaço e adrenalina. O cachorro tinha entrado no quarto novamente. Ele se deitou no chão, ao pé da cama, e fechou os olhos. Mas as orelhas continuaram erguidas, atentas. Mesmo exausto, ele continuava em guarda. Olhei para o relógio na parede. Tinha se passado 40 minutos desde que liguei para o posto. Ainda faltava mais 20 minutos, talvez mais, até a ajuda chegar. Levantei e fui até a cozinha preparar algo quente. Se a mulher acordasse, precisaria de caldo, de algo leve mas nutritivo. Coloquei água, arroz, um pedaço de frango, cenoura e batata numa panela. Deixei ferver devagar, fazendo uma canja simples como Maria fazia quando eu ficava doente. O cheiro começou a invadir a casa, cheiro de comida caseira, de cuidado, de lar. Voltei para o quarto. Sentei na cadeira velha que ficava no canto, a mesma cadeira onde Maria costumava sentar para ler antes de dormir. E ali fiquei, observando. A mulher, inconsciente. O bebê, respirando. O cachorro, dormindo no chão. 3 vidas. 3 vidas que tinham cruzado o meu caminho numa manhã comum. 3 vidas que estavam ali, na minha casa, dependendo de mim. Eu que tinha passado 10 anos fugindo de gente, evitando contato, escolhendo o silêncio e a solidão. E agora estava ali, com uma casa cheia,
responsável por manter 3 corações batendo. A ironia não passou despercebida. Maria, falei baixinho, olhando para o teto, para o lugar onde imaginava que ela estivesse, se existisse um lugar assim. Isso é coisa sua, não é? Você sempre disse que eu precisava voltar a viver, que eu não podia ficar sozinho para sempre. Você sempre foi sutil como um trator. Um sorriso amargo cruzou meu rosto. Então, ouvi um barulho de motor ao longe. Levantei de um pulo e corri até a janela. Uma ambulância velha, branca com detalhes vermelhos desbotados, vinha pela estrada de terra levantando poeira. Meu coração acelerou de novo, mas dessa vez de alívio. Corri até o portão e abri completamente. A ambulância entrou e parou em frente à casa. 2 pessoas desceram. Um homem de uns 40 anos, com barba mal feita e jaleco branco por cima de roupa comum, e uma mulher mais jovem, talvez uns 30, com cabelo preso e cara de quem não tinha dormido direito. Você é o João que ligou? Perguntou o homem. Sou. Eles estão lá dentro. Ruim. Muito ruim. Eles pegaram maletas e entraram comigo. Levei-os direto para o quarto. O médico, ele se apresentou como Dr. Roberto, foi direto para a mulher. A enfermeira Carla pegou o bebê com cuidado profissional. Quanto tempo você encontrou eles? Perguntou o Dr. Roberto, já auscultando a mulher. Umas 2 horas, mais ou menos. Estava voltando da lida, encontrei eles caídos na estrada. Você fez curativo nela? Fiz. Limpei os ferimentos, tirei os espinhos dos pés, coloquei gaze. Era o que eu sabia fazer. Ele olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Você salvou a vida dela, disse simplesmente. Se tivesse ficado mais tempo naquela estrada, com a febre que ela não tinha voltado. Senti um nó na garganta. Carla estava examinando o bebê usando um aparelho pequeno para medir a saturação de oxigênio. O bebê está estável, disse ela, mas a voz estava tensa. Mas precisa de UTI neonatal. Ele está com hipotermia, desidratação severa e esse cordão umbilical está começando a infeccionar. Quem fez o curativo? Eu, respondi. Cortei, limpei, passei pomada. Ela olhou para o curativo, depois para mim. Você é enfermeiro? Não, minha esposa era. Ela morreu, mas eu lembrava dela fazendo. Carla assentiu devagar. Você fez certo. Se não tivesse feito, a infecção tinha se espalhado. Esse bebê deve ter menos de 24 horas de vida. Menos de 24 horas. Nascido ontem. Talvez durante a noite, na chuva, no frio, sem hospital, sem médico, só a mãe, sozinha, em algum lugar escondido na mata. Precisamos levar os 2 para o hospital, disse Dr. Roberto. Agora, ela precisa de antibiótico intravenoso, soro. O bebê precisa de incubadora. Leva eles, respondi. Faz o que precisa fazer. Eles trabalharam rápido, colocaram soro na mulher ali mesmo, direto na veia. Enrolaram o bebê em mantas térmicas, prepararam a maca. Em 10 minutos estavam levando os 2 para a ambulância. Eu os acompanhei até fora. Vi quando colocaram a mulher na maca, ainda inconsciente. Vi quando Carla entrou segurando o bebê como se fosse cristal. Dr. Roberto estava prestes a entrar também, quando parou e olhou para mim. Você vem junto? Vai precisar dar depoimento. A polícia vai querer saber onde você achou eles. Eu vou. Só deixa eu trancar a casa. E o cachorro? Perguntou Carla, apontando para o vira-lata caramelo que tinha saído da casa e estava sentado na varanda, observando tudo. Olhei para ele. Ele olhou de volta. Ele vem também, respondi. Ele que salvou eles antes de mim. Ele não fica para trás. Carla sorriu pela primeira vez. Coloca ele aqui atrás, então. Vamos levar todo mundo. Peguei o cachorro no colo. Ele não resistiu, apenas se deixou carregar, confiando. E coloquei dentro da ambulância. Tranquei a casa rapidamente. Deixei água e comida para os gatos. E entrei na ambulância. As portas fecharam. A sirene ligou.
e começamos a nos mover. Sentei num banquinho de metal, segurando a barra de apoio, olhando para a mulher inconsciente, para o bebê enrolado nas mantas, para o cachorro deitado no chão. Minha vida tinha mudado em poucas horas. Completamente. Irrevogavelmente. E pela primeira vez em 10 anos, eu não me sentia sozinho. O Hospital de São Miguel do Araguaia era pequeno, com paredes descascadas e cheiro forte de desinfetante misturado com mofo. Mas era o que tínhamos. A ambulância parou na entrada da emergência e imediatamente uma equipe veio ao encontro. Macas, gritos coordenados, portas batendo. Levaram a mulher para um lado, o bebê para outro. Tudo aconteceu tão rápido que mal tive tempo de processar. Fiquei ali parado no corredor, segurando o cachorro caramelo no colo, sentindo-me completamente deslocado. As pessoas passavam correndo de um lado para o outro, médicos, enfermeiras, pacientes. Ninguém prestava atenção em mim. Eu era só mais um homem velho, sujo de lama, com um cachorro de rua nos braços. "Senhor?" Uma voz feminina me tirou do transe. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho preso num coque, usando um colete que identificava ela como assistente social. "O senhor é quem trouxe a moça e o bebê?" "Sou. Encontrei eles na estrada." "Pode vir comigo, por favor? Preciso fazer algumas perguntas." Ela me levou para uma sala pequena com 2 cadeiras de plástico e uma mesa de fórmica arranhada. Sentei. O cachorro ficou no meu colo, tremendo de novo. Ela se sentou à minha frente, pegou uma prancheta e uma caneta. "Meu nome é Vera. Eu trabalho aqui no hospital com casos de vulnerabilidade. Preciso entender o que aconteceu. Pode me contar desde o começo?" Contei tudo. A volta da lida, a chuva do dia anterior, o pressentimento na estrada, a forma estranha no meio da lama, a mulher, o bebê, o cachorro montando guarda. Tudo. Vera anotava em silêncio, apenas acenando de vez em quando. Quando terminei, ela suspirou fundo. "O senhor salvou 2 vidas hoje", disse ela, a voz carregada de algo que parecia admiração misturada com tristeza. 3, se contar o cachorro. Eu só fiz o que tinha que ser feito. A maioria não faz, a maioria passa reto. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então ela continuou. "A gente já acionou a polícia. Eles vão querer conversar com o senhor também e vão investigar. Casos assim, geralmente têm uma história ruim por trás." Ela foi machucada. Falei, a voz saindo mais dura que eu pretendia. Vi as marcas, hematomas, queimaduras, coisas velhas e novas. Vera assentiu devagar, como se já esperasse por isso. "É o que parece. Infelizmente não é incomum. Mulheres fugindo de situações de violência, sozinhas, grávidas. Às vezes elas preferem arriscar a estrada do que ficar onde estavam." A raiva voltou a queimar no meu peito. "Que tipo de gente faz isso com uma mulher grávida?" "O tipo de gente que não deveria existir", respondeu Vera, e havia uma dureza na voz dela que mostrava que ela tinha visto coisas demais. "Mas existe, e em grande número." Um policial entrou na sala nesse momento. Baixo, atarracado, com bigode grosso e uniforme amarrotado. Apresentou-se como Sargento Mendes. "Senhor João, preciso fazer umas perguntas." Contei tudo de novo. Ele anotou, fez mais perguntas, que horas exatamente, que quilômetro da estrada, se via algum carro, se ela disse alguma coisa. Respondi tudo o que sabia, que era quase nada. "Vamos mandar uma equipe até o local onde o senhor encontrou ela", disse Mendes. "Ver se achamos alguma coisa. Documentos, rastros, qualquer coisa que ajude a identificar quem ela é." "E se encontrar quem fez aquilo com ela?" Perguntei. "Se encontrar e se ela quiser denunciar, a gente investiga." "Mas o senhor sabe como é essas coisas. Sem queixa formal, sem testemunhas, fica difícil." Eu sabia. Era o Brasil profundo. Lei era uma coisa distante, quase teórica.
O que valia mesmo era a lei do mais forte, do mais violento, do que tinha mais dinheiro ou mais pistoleiro. Mendes foi embora depois de me pedir para não sair da cidade pelos próximos dias. Vera ficou mais um pouco. O bebê está na UTI neonatal, ela me informou. Estável, mas ainda crítico. A mãe está recebendo antibióticos e soro, ainda inconsciente. Vai demorar algumas horas até sabermos se ela vai acordar. E se ela não acordar? Vera desviou o olhar. Vamos torcer para que acorde. Ela me deixou ali e saiu. Fiquei sozinho na salinha, acariciando o cachorro, ouvindo os sons do hospital. Bips de máquinas, vozes abafadas, choro de criança ao longe. Horas se passaram. Um enfermeiro apareceu em algum momento e me ofereceu café. Aceitei. Estava horrível, aguado e frio, mas bebi mesmo assim. Outro enfermeiro viu o cachorro e não disse nada, apenas trouxe um pote com água e outro com restos de comida do refeitório. O cachorro comeu devagar dessa vez, como se finalmente acreditasse que a comida não ia desaparecer. O sol estava se pondo quando Vera voltou. Ela acordou, disse, e senti meu coração pular. Está confusa, assustada, mas acordou. Perguntou pelo bebê. Dissemos que está vivo, que está sendo cuidado. Ela chorou muito. Posso ver ela? Ainda não. Médicos estão avaliando, mas o senhor pode ver o bebê se quiser, pela janela da UTI. Levantei imediatamente. Vera me levou por corredores que pareciam todos iguais até chegarmos a uma janela grande de vidro. Do outro lado, várias incubadoras com bebês minúsculos, conectados a fios e tubos. É aquele ali. Vera apontou para uma incubadora no canto. Pressionei o rosto contra o vidro. Lá estava ele. O bebezinho que eu tinha segurado contra meu peito. Agora limpo, com fraldinha branca, debaixo de uma luz azulada, cercado de tecnologia. Parecia ainda menor ali, mais frágil, mas o peito subia e descia, respirava, vivia. Ele vai ficar bem? Perguntei a voz embargada. Os médicos são cautelosamente otimistas, respondeu Vera. Não tem nenhuma má formação aparente. Está desnutrido, desidratado, com infecção leve, mas nada que não possa ser tratado. Ele teve sorte. Não foi sorte, corrigi. Foi aquele cachorro. E depois foi, sei lá, destino, providência, o que quer que seja. Vera colocou a mão no meu ombro. O senhor é um homem bom, João. O mundo precisa de mais gente como o senhor. Não soube o que responder a isso. Ficamos ali por alguns minutos, só olhando. Então Vera falou de novo. Ela quer falar com o senhor. Virei para ela surpreso. Comigo? Por quê? Não sei, mas foi a primeira coisa que ela pediu quando acordou. Cadê o homem que me achou? Eu preciso falar com ele. Meu coração estava acelerado de novo quando Vera me levou até o quarto onde a mulher estava. Era um quarto pequeno, com 2 camas, mas só uma estava ocupada. A outra cama estava vazia, o colchão dobrado ao meio. Ela estava sentada na cama, encostada em travesseiros, com soro na veia e um aparelho medindo os batimentos cardíacos. O cabelo tinha sido lavado e estava preso num rabo de cavalo frouxo. O rosto, agora limpo, revelava traços delicados, olhos grandes e escuros, pele morena clara. Tão jovem, jovem demais para ter vivido o que ela tinha vivido. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Foi o senhor? Perguntou, a voz fraca, rouca. Fui. Respondi sem saber direito o que fazer, então apenas fiquei ali parado na porta. O senhor salvou meu filho. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Não eram lágrimas silenciosas, era um choro profundo, doloroso, de quem tinha segurado muito por muito tempo e finalmente podia soltar. Não sabia o que dizer. Então apenas me aproximei e sentei na cadeira ao lado da cama. Como ele tá? Ela perguntou entre soluços. Meu bebê, como ele tá? Tá vivo, respondi, na UTI. Os médicos dizem que ele vai ficar bem.
Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou mais ainda. Fiquei ali, desconfortável, sem saber se devia tocar nela, dizer alguma coisa, fazer alguma coisa. Homem velho do campo não sabia lidar com essas coisas. Quando finalmente ela se acalmou um pouco, limpou o rosto com a manga do camisolão do hospital e me olhou direto nos olhos. Eu achei que a gente ia morrer, disse. Eu e ele. Achei que era nosso fim. Quando eu desmaiei naquela estrada, eu pedi para Deus cuidar do meu filho. Só isso. Nem pedi para mim, só para ele. E Deus mandou um cachorro. Falei sem pensar. Ela piscou confusa. Como? Tinha um cachorro com vocês. Um vira-lata caramelo. Ele estava montando guarda. A noite toda, pelo jeito. Protegendo vocês. Foi ele que me alertou que tinha algo errado. Ela levou a mão à boca, os olhos arregalados. O capitão? Ele tá vivo? Capitão? É o nome dele. Ele apareceu na minha vida faz uns meses. Eu morava num lugar ruim. Ele ficava pelos arredores. Eu dava comida para ele quando podia. Ele começou a me seguir. E quando eu fugi, ele veio junto. Não sei como, mas ele veio. Ele tá aqui, falei. Trouxe ele junto. Tá lá na recepção. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez parecia um choro diferente. Menos dor, mais alívio. Eu queria ver ele e meu filho. Eu preciso ver meu filho. Amanhã, talvez, respondi. Hoje você precisa descansar. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ela falou de novo, mais baixo. Eu me chamo Luísa, Luísa Maria dos Santos. João Carlos Ferreira. Obrigada, seu João. Obrigada por não ter passado reto. Obrigada por ter me trazido aqui. Obrigada por ter cuidado do meu filho. Não precisa agradecer. Qualquer um teria feito o mesmo. Ela balançou a cabeça devagar. Não teria. Eu sei disso melhor que ninguém. Havia algo no tom dela que doía. Uma sabedoria amarga. Uma compreensão profunda sobre o lado escuro do mundo. Vera apareceu na porta nesse momento. Luísa precisa descansar agora. O senhor pode voltar amanhã. Levantei da cadeira. Luísa segurou meu pulso. O senhor volta? Por favor? Volto, prometi. Volto amanhã cedo. Ela soltou meu pulso e fechou os olhos, exausta. Saí do quarto com Vera. No corredor, ela me puxou de lado. João, preciso te falar uma coisa. A polícia vai querer questionar ela sobre o que aconteceu. De onde ela veio? Quem é o pai da criança? E dependendo das respostas, as coisas podem ficar complicadas. Complicadas como? Se ela fugiu de alguém perigoso, esse alguém pode vir atrás. Se ela não tem documentos, pode ter problema com assistência social. Se o bebê for registrado sem pai, vai ser outra burocracia. É complicado. Entendi o que ela não estava dizendo. Luísa estava vulnerável. E o sistema não era gentil com gente vulnerável. O que eu posso fazer? Vera me olhou nos olhos. Continue fazendo o que já fez. Não abandone ela agora. Ela vai precisar de alguém. E pelo jeito, o senhor é tudo que ela tem. Engoli em seco. Eu sou só um fazendeiro velho. Não sei cuidar de gente. Mal sei cuidar de mim. Não é verdade. O senhor cuidou dela quando ela mais precisou. Continue cuidando. Não prometi nada. Apenas assenti e fui embora. Na recepção, peguei o capitão de volta. Ele balançou o rabo quando me viu, o primeiro sinal de alegria que demonstrava. Saímos do hospital juntos. A noite tinha caído completamente. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Fazia anos que eu não olhava para o céu assim, sem pressa, apenas olhando. Caminhei até a praça em frente ao hospital e sentei num banco. Capitão sentou aos meus pés. Ficamos ali, em silêncio, dois sobreviventes de um dia impossível. O que eu fui fazer, velho? Murmurei para o cachorro. Eu que só queria paz, só queria silêncio. Capitão me olhou com aqueles olhos cansados, mas leais. E eu entendi. Paz não era ausência de problema. Silêncio não era ausência de vida. Às vezes Deus quebrava nosso silêncio porque tinha algo importante para a gente ouvir.
Às vezes, ele colocava gente no nosso caminho, porque era exatamente o que a gente precisava. Olhei para as estrelas e, pela primeira vez em 10 anos, senti algo parecido com gratidão. Passei a noite num hotel barato perto do hospital. Um quarto pequeno, com cama dura e televisão que chiava, mas era o que eu podia pagar. Capitão dormiu no chão, enrolado num cobertor velho que pedi emprestado na recepção. Eu mal consegui fechar os olhos. Cada vez que começava a pegar no sono, via o rosto de Luísa caído na lama, o bebê azulado, os olhos cansados do capitão. Às 5 da manhã, desisti de tentar dormir. Tomei um banho rápido, vesti as mesmas roupas do dia anterior, ainda com manchas de lama seca, e saí com o cachorro para caminhar. As ruas estavam vazias, apenas alguns caminhoneiros enchendo o tanque no posto, padarias abrindo portas, o cheiro de pão fresco invadindo o ar frio da madrugada. Comprei pão, café com leite e um pedaço de bolo simples numa padaria. Sentei num banquinho de plástico do lado de fora e dividi tudo com o capitão. Ele comia devagar agora, mastigando direito, como se finalmente acreditasse que ia ter mais comida depois. Às 6h30, eu já estava na porta do hospital esperando abrir para visitas. Uma enfermeira me reconheceu e deixou entrar mais cedo. O bebê passou bem a noite, ela me informou enquanto caminhávamos pelo corredor. Está respondendo ao tratamento. A mãe também. Dormiu a noite toda. Fui direto para o quarto de Luísa. Ela estava acordada, sentada na cama, olhando pela janela. Virou quando me ouviu entrar. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar, mas havia algo diferente neles hoje. Uma determinação que não tinha ontem. Seu João, disse ela. O senhor voltou. Prometi que voltava. Trouxe o capitão? Tá lá embaixo. Não pode subir, mas tá ali. Um sorriso fraco atravessou o rosto dela. Como ele tá? Comendo que nem um condenado. Dormiu a noite inteira. Acho que pela primeira vez em muito tempo ele se sentiu seguro. Luísa assentiu devagar, os olhos se enchendo de lágrimas de novo. Eu sei como ele se sente. Sentei na mesma cadeira de ontem. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Era um silêncio pesado, carregado de coisas não ditas. Finalmente, ela quebrou o silêncio. A polícia veio ontem de noite, depois que o senhor saiu. Fizeram um monte de pergunta. De onde eu vim? Quem é o pai da criança? Por que eu estava na estrada? E o que você disse? Ela olhou para as próprias mãos, os dedos entrelaçados no colo. Eu disse a verdade. Parte dela, pelo menos. Disse que morava em Araguaína, no Tocantins, que vivia com um homem, que ele me batia, que quando descobri que estava grávida, ele ficou pior. Disse que ia matar o bebê quando nascesse, que não queria filho, que eu era só um problema na vida dele. A voz dela estava falhando. Respirou fundo antes de continuar. Eu esperei até o último momento. Quando começou o trabalho de parto, eu fugi. Era noite. Estava chovendo. Eu nem sabia direito para onde ir. Só sabia que precisava sair de lá. Andei pela BR-153 por um tempo, mas tinha muito caminhão, muito carro. Eu estava com medo que ele viesse atrás. Então entrei no mato. Achei uma trilha velha. Segui por ela. Não sei quanto tempo andei. Horas. A dor era tanta que eu mal conseguia respirar. Ela parou. Limpou as lágrimas com as costas da mão. O bebê nasceu no meio da mata. Eu estava sozinha. Só eu e o capitão. Nem sei como ele me encontrou no escuro, mas ele estava lá, latindo, tentando me proteger. Eu não sabia direito o que fazer. Cortei o cordão com um caco de vidro que achei. Amarrei com um barbante que tinha no bolso. O bebê chorou um pouquinho, mas logo ficou quieto. Quieto demais. Eu estava sangrando muito. Achei que ia morrer ali, mas eu enrolei ele no pano que eu tinha trazido e comecei a andar de novo. Não sei quanto tempo andei. Só lembro de sair da mata e cair naquela estrada. E depois... nada. Só escuridão. O silêncio que se seguiu era sufocante. Eu não sabia o que dizer. O que se diz para alguém que passou por isso? E o pai? Perguntei com cuidado. Ele sabe onde você está?
Luísa balançou a cabeça. Não sei, espero que não, mas ele é perigoso, seu João, muito perigoso. Ele não trabalha com coisa certa. Tem gente que deve favor para ele, gente armada. Se ele descobrir que eu tô aqui, ela não precisou terminar a frase. A polícia pode te proteger. Ela deu uma risada amarga. A polícia? Seu João, o senhor não entende. Ele tem gente na polícia. Tem gente em todo lugar. Eu fiz queixa dele uma vez, há 2 anos. Sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. O delegado era amigo dele. Arquivou tudo. E quando eu voltei para casa, ele me bateu até eu não conseguir andar por 3 dias. Disse que se eu tentasse de novo, me matava e escondia o corpo num lugar que ninguém nunca ia achar. Sentia a raiva voltar. Aquela raiva antiga, fervendo no estômago. Como é o nome dele? Seu João, por favor, não se mete nisso. Ele é perigoso. Eu não quero que o senhor se machuque por minha causa. Luísa, como é o nome dele? Ela me olhou por um longo momento. Então, em voz baixa, quase um sussurro, Marcos Vinícius, mas todo mundo chama ele de Marcão. Marcão do posto, porque ele é dono de um posto de gasolina na entrada de Araguaína. Gravei o nome na memória. E ele sabe do bebê? Sabe que eu estava grávida. Mas não sabe que o bebê nasceu. Não sabe que a gente está vivo. Então temos uma vantagem. Vantagem? Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Seu João, o senhor não está entendendo. Se ele descobrir, ele vem. E ele não vem sozinho. E quando ele chegar, se é que chegar, vai ter que passar por cima de mim primeiro. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar nelas. Mas no momento em que saíram, eu soube que eram verdade. Não ia deixar aquele homem machucar Luísa de novo. Não ia deixar ele chegar perto do bebê. Luísa começou a chorar de novo. Não de tristeza. Era outra coisa. Alívio, talvez. Ou gratidão. Ou simplesmente o choque de alguém dizendo que ia proteger ela. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou entre soluços. Por que o senhor se importa? Eu não sou nada para o senhor. Só uma mulher qualquer que o senhor encontrou na estrada. Você não é qualquer mulher, respondi, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Você é uma mãe que arriscou tudo para salvar seu filho. Você é alguém que merece uma chance. E se eu posso dar essa chance, eu vou dar. Vera apareceu na porta naquele momento, interrompendo o momento. Desculpa interromper, ela disse, mas havia urgência na voz. João, posso falar com você lá fora? Levantei e segui ela para o corredor. Ela me levou até uma salinha vazia e fechou a porta. Tenho um problema, disse ela sem rodeios. Que tipo de problema? A polícia fez uma busca no sistema. Luísa não tem documentos. Nenhum. Sem RG, sem CPF, nada. E sem documentos, ela não pode registrar o bebê. E sem registro, o bebê não pode receber alta do hospital. E sem alta, ele fica preso aqui. Exatamente. E tem pior. Sem documentos, a assistência social pode considerar ela inapta para cuidar da criança. Podem tirar o bebê dela e colocar em abrigo temporário até resolver a situação. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Eles não podem fazer isso. Ela quase morreu para salvar esse bebê. Eu sei, mas são as regras. E tem mais. Descobriram que tem um boletim de ocorrência antigo contra ela, registrado há 2 anos em Araguaína, por perturbação da ordem. Foi quando ela tentou denunciar o tal Marcão e ele reverteu a situação. Fez parecer que ela era louca, violenta. No papel ela tem ficha. Isso é ridículo. Eu sei, mas é o que tem no sistema. E o sistema não perdoa. Passei a mão pelo cabelo desesperado. O que a gente pode fazer? Vera respirou fundo. Tem uma coisa, mas é complicado. E eu não deveria nem estar sugerindo isso. Fala. Se alguém se responsabilizar por ela, alguém com documentos, com residência fixa, sem ficha criminal.
Alguém que assine um termo dizendo que vai garantir moradia, alimentação, suporte para ela e o bebê. Aí a assistência social pode liberar. Entendi imediatamente onde ela queria chegar. Você está falando de mim. Estou. Mas, João, pensa bem. É uma responsabilidade enorme. Você mal conhece essa moça, não sabe toda a história dela, e se o tal Marcão realmente vier atrás, você vai estar no meio de uma situação perigosa. Eu sei. E mesmo assim você está considerando? Olhei para a porta fechada, pensando em Luísa no quarto, sozinha, com medo, pensando no bebê na UTI, lutando para viver, pensando no capitão, que tinha virado guardião sem que ninguém pedisse, pensando em Maria, que sempre dizia que a gente não escolhe as pessoas que cruzam nosso caminho, mas escolhe o que fazer com esses encontros. Não tô considerando, respondi. Eu vou fazer. Vera me olhou por um longo momento. Então, assentiu devagar. Você é louco, João Carlos Ferreira? Provavelmente. Vou preparar os papéis, mas você tem certeza? Uma vez que assinar, não tem volta. Você vai ser legalmente responsável por ela e pela criança, até que ela consiga se regularizar. Tenho certeza. E você sabe que se o Marcão aparecer, você vai estar na linha de frente, né? Eu sei. Ela suspirou fundo. Então vamos fazer isso. Mas com uma condição. Você registra um boletim de ocorrência agora. Conta tudo sobre as ameaças, sobre a violência, sobre tudo. Deixa registrado. Se acontecer alguma coisa, pelo menos tem um rastro oficial. Combinado. Passei o resto da manhã entre delegacia e cartório. Dei depoimento completo. Registrei tudo. Assinei papéis, preenchi formulários, burocracia sem fim. Ao meio-dia, quando finalmente voltei ao hospital, estava exausto, mas estava feito. Eu era oficialmente o responsável legal temporário por Luísa Maria dos Santos e seu filho ainda sem nome. Entrei no quarto dela. Ela estava dormindo, o rosto finalmente relaxado, sem aquela tensão constante. Sentei na cadeira e apenas observei o que eu tinha feito. Colocado minha vida pacata, minha rotina tranquila, tudo em risco por uma desconhecida e um bebê que não era meu. Mas quando olhei para ela dormindo, não senti arrependimento. Senti que estava fazendo a coisa certa. Finalmente, depois de 10 anos dormindo, eu tinha acordado e não havia volta. Luísa acordou no meio da tarde. A luz do sol entrava pela janela, pintando listras douradas no chão de cimento queimado. Eu ainda estava sentado na cadeira, folheando uma revista velha que tinha encontrado na sala de espera. Quando ela abriu os olhos e me viu ali, pareceu surpresa. O senhor ficou esse tempo todo? Tinha que resolver umas coisas, respondi, fechando a revista. E achei melhor ficar por perto. Ela se ajeitou na cama, fazendo uma careta de dor. As feridas ainda estavam sensíveis, os músculos doloridos. Vera tinha dito que levaria semanas até ela se recuperar completamente. Seu João, eu preciso ver meu filho. Faz quase 2 dias que ele nasceu e eu ainda não consegui segurar ele direito. Só vi ele por alguns segundos antes de desmaiar. Levantei da cadeira. Vou falar com as enfermeiras, ver se conseguem liberar uma visita. Saí do quarto e fui até o posto de enfermagem. Depois de alguma negociação e de Vera aparecer para ajudar, conseguiram arranjar uma cadeira de rodas e autorização para levar Luísa até a UTI neonatal, mesmo que só pudesse olhar pela janela. Quando voltei ao quarto com a cadeira, Luísa já estava tentando se levantar sozinha, segurando no suporte do soro. Calma, falei, correndo para ajudá-la. Você ainda está fraca. Deixa eu te ajudar. Segurei seu braço com cuidado e a ajudei a sentar na cadeira de rodas. Ela era leve demais, os ossos proeminentes sob a pele. Quantos dias ela tinha passado sem comer direito? Quanto tempo tinha vivido com medo, escondendo comida, fugindo de pancadas? Empurrei a cadeira pelos corredores brancos do hospital. Luísa ia com as mãos apertadas no colo, os olhos fixos para a frente, a respiração acelerada. Quando chegamos em frente à janela da UTI neonatal,
Ela soltou um som que era meio choro, meio suspiro. Qual é ele? Perguntou, a voz trêmula. Aquele ali no canto, apontei. Ela pressionou a mão contra o vidro, as lágrimas descendo livremente pelo rosto. O bebê estava lá, ainda pequeno demais, ainda frágil demais, mas visivelmente melhor do que há 2 dias. A pele não estava mais azulada. Os lábios tinham voltado a ter cor. Ele mexia os bracinhos de vez em quando, os dedinhos minúsculos se abrindo e fechando. Ele é tão pequeno, Luísa sussurrou. Tão perfeito! Eu não acreditei que ele tinha sobrevivido. Quando eu desmaiei, eu achei que tinha perdido ele, que toda aquela luta tinha sido em vão. Ele é forte, falei, igual a mãe dele. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos. Eu não sou forte, seu João. Eu passei anos apanhando e não tive coragem de ir embora. Eu só fugi porque ele ameaçou meu filho. Se fosse só por mim, eu ainda estaria lá. Mas você fugiu, e isso que importa. Você escolheu salvar seu filho. Isso é a definição de força. Ficamos ali por uns 20 minutos, apenas olhando. Então uma enfermeira se aproximou. Você quer segurar ele? Perguntou a Luísa. Só por alguns minutos. A gente precisa tomar cuidado por causa da infecção, mas eu acho que vai fazer bem para os dois. Luísa arregalou os olhos. Eu posso? Pode sim. Vem comigo. A enfermeira me pediu para esperar do lado de fora. Levou Luísa para dentro da UTI, a ajudou a lavar as mãos, colocou máscara e avental nela. Pela janela, vi quando colocaram o bebê nos braços dela. Vi o momento exato em que Luísa olhou para baixo e viu o filho de verdade pela primeira vez. Ela desmoronou. Chorou de um jeito que partia o coração. Não eram lágrimas silenciosas. Era um choro profundo, visceral, de alívio e gratidão e amor e medo tudo misturado. Ela segurava o bebê contra o peito, balançando levemente, sussurrando coisas que eu não conseguia ouvir. Tive que desviar o olhar. Era um momento íntimo demais, sagrado demais. Não era para mim ver. Mas quando olhei de novo, Luísa estava sorrindo. Pela primeira vez desde que a conheci, ela estava realmente sorrindo. E era um sorriso bonito que transformava completamente o rosto dela. Depois de uns 15 minutos, a enfermeira tirou o bebê dos braços dela. Luísa claramente não queria soltar e a trouxe de volta. Ela vinha radiante, transformada, como se alguém tivesse acendido uma luz por dentro dela. Seu João, ela disse assim que saiu. Ele é perfeito, perfeito demais. Ele precisa de um nome, respondi, empurrando a cadeira de volta para o quarto. Não pode ficar sem nome. Eu sei. Eu estava pensando nisso. Queria um nome que significasse alguma coisa. Um nome que lembrasse que ele sobreviveu. Que a gente sobreviveu. Tem algum nome em mente? Ela ficou em silêncio por um tempo enquanto andávamos. Quando chegamos ao quarto e a ajudei a voltar para a cama, ela finalmente falou. Emanuel. Quero chamar ele de Emanuel. É um nome bonito. Significa Deus está conosco, ela explicou. Minha mãe era muito religiosa. Antes de morrer, ela sempre dizia que mesmo nos momentos mais escuros, Deus estava ali. Eu nunca acreditei muito nisso. Mas agora, depois de tudo que aconteceu, eu acho que ela estava certa. Deus estava conosco naquela estrada. Ele mandou o Senhor, Ele mandou o capitão, Ele não deixou a gente morrer. Senti um aperto na garganta. Emanuel é um ótimo nome. Emanuel João, ela acrescentou, me olhando. Emanuel João dos Santos. Se o Senhor deixar, quero que ele tenha o nome do Senhor, do homem que salvou a vida dele. Não consegui falar. Apenas assenti, os olhos ardendo. Vera apareceu na porta naquele momento, batendo levemente antes de entrar. Desculpa interromper de novo, disse ela, mas tem novidades e vocês dois precisam ouvir. Sentei na cadeira. Luísa se ajeitou na cama, tensa de novo. Que tipo de novidade? Perguntou.
Vera puxou uma cadeira e sentou também, uma pasta nas mãos. Boas e ruins. Qual querem primeiro? As ruins, Luísa respondeu imediatamente. Sempre as ruins primeiro. Ok. A polícia investigou e descobriu que o tal Marcão está procurando por você. Ativamente. Ele foi até a delegacia em Araguaína 2 dias atrás, dizendo que você sumiu, que ele está preocupado, que quer te encontrar. Fez até boletim de desaparecimento. Luísa ficou pálida. Ele está mentindo. Ele não está preocupado. Ele só quer me achar para me matar. Eu sei, disse Vera. E a polícia daqui sabe também. Eles viram o histórico de violência, os boletins antigos, mas oficialmente ele é só um namorado preocupado procurando pela namorada grávida que desapareceu. Então eles não podem impedir ele de procurar. E as boas notícias? Perguntei, tentando manter a calma. Vera abriu um sorriso pequeno. As boas notícias são que o João assinou todos os papéis necessários. Você é oficialmente a responsável legal dele, Luísa. E o bebê pode ser registrado em nome de mãe solteira com o nome completo que você escolher, sem precisar do pai, sem burocracia extra. E quando receber alta, que deve ser em uns 3 dias, você pode ir morar com o João até conseguir se organizar. Luísa me olhou, os olhos arregalados. O senhor fez isso? Assinou o papel dizendo que é responsável por mim? Fiz, respondi simplesmente. Mas por quê? O senhor mal me conhece. Não sabe se eu presto. Não sabe se eu não vou roubar o senhor ou sei lá o quê. Eu sei tudo o que preciso saber. Sei que você é uma mãe que ama o filho. Sei que você teve coragem de fugir de uma situação horrível. Sei que você merece uma chance de recomeçar. É o suficiente para mim. Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar de novo. Vera colocou a mão no ombro dela. Você tem sorte, Luísa. Tem muita gente que passa por isso sozinha. Você encontrou um anjo. Eu não sou anjo, corrigi, desconfortável com o elogio. Sou só um homem velho que não tinha mais nada melhor para fazer. Vera riu baixinho. Seja lá o que você for, João, você está mudando a vida dessa moça e desse bebê. Isso vale mais que qualquer coisa. Ela se levantou, deixando a pasta com os papéis na mesinha ao lado da cama. Vou deixar vocês conversarem. Luísa, descansa. Amanhã a gente começa a papelada do registro do Emanuel. E, João, você precisa ir para casa hoje. Colocar as coisas em ordem, preparar um quarto para o bebê, providenciar berço, roupinhas, fraldas. São só 3 dias, mas passa rápido. Quando Vera saiu, ficamos em silêncio por um tempo. Então Luísa falou, a voz ainda trêmula. Seu João, eu não sei como vou pagar o senhor por tudo isso. Não precisa pagar, só precisa se recuperar e cuidar bem do Emanuel. Eu juro que vou. Vou ser a melhor mãe que eu puder. Vou dar para ele tudo que eu nunca tive. Amor, segurança, paz. Eu sei que vai. Ela respirou fundo. E se o Marcão aparecer? Se ele aparecer, a gente lida com isso, juntos. O senhor não tem medo dele? Tenho, admiti. Mas já passei por muita coisa na vida. Já perdi gente que amava. Já senti dor que eu achei que ia me matar. E sobrevivi. Então, se eu tiver que enfrentar mais uma coisa difícil, vou enfrentar. Luísa me olhou de um jeito que não sei explicar. Admiração, talvez. Ou gratidão. Ou algo mais profundo que não tinha nome. O senhor é diferente de qualquer homem que eu já conheci. Eu sou só um fazendeiro. Não, o senhor é muito mais que isso. Fiquei mais 1 hora ali conversando sobre coisas simples, sobre a fazenda, sobre como era a vida no campo, sobre os animais. Ela perguntou sobre Maria e eu contei. Contei sobre como nos conhecemos na festa de São João, como ela tinha os olhos mais bonitos que eu já tinha visto, como ela tinha me ensinado a dançar forró, mesmo eu tendo 2 pés esquerdos. E pela primeira vez em 10 anos, falar sobre Maria não doeu. Ainda era triste, ainda tinha saudade, mas não era mais aquela dor cortante que me impedia de respirar. Era uma saudade suave, uma saudade boa. Quando o sol começou a se pôr, me despedi de Luísa
e fui embora. Peguei Capitão na recepção. Ele tinha passado o dia todo ali, paciente, esperando. E fomos para o hotel. Amanhã eu voltaria para a fazenda. Precisava preparar a casa. Precisava arrumar um quarto para Luísa e um berço para Emanuel. Precisava comprar coisas que nunca tinha precisado antes. Fraldas, mamadeiras, roupinhas de bebê. A vida que eu conhecia estava acabando. Uma nova vida estava começando. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo do futuro. Estava ansioso por ele. Voltei para a fazenda na manhã seguinte. A caminhonete velha reclamou na subida da serra, como sempre, mas chegamos bem, eu e Capitão. O cachorro ia no banco do carona, a cabeça para fora da janela, as orelhas tremulando com o vento, os olhos semicerrados. Parecia outro cachorro. Em poucos dias, com comida regular e descanso, ele já estava menos esquelético, o pelo menos opaco. Quando passamos pelo portão da fazenda, senti algo estranho no peito. Era como se estivesse vendo o lugar pela primeira vez. A casa velha, as cercas que precisavam de conserto, o celeiro meio torto, o pasto com as vacas pastando tranquilas, tudo igual. Mas eu era diferente. Parei a caminhonete em frente à casa e desci. Capitão pulou atrás de mim, imediatamente começando a farejar tudo, explorando o território novo. Fantasma, que estava no pasto próximo, levantou a cabeça e relinchou. Tinha sentido minha falta. Já vou te dar atenção, velho, gritei para ele. Só deixa eu botar as coisas dentro. Entrei na casa. O cheiro de fechado me atingiu. Apenas 3 dias fora, mas parecia 3 meses. Abri todas as janelas, deixando o ar fresco entrar. A luz do sol iluminou a poeira flutuando no ar, revelando o quanto tudo estava abandonado. Fui direto para o quarto de hóspedes onde tinha colocado Luísa naquele primeiro dia. A cama ainda estava com os lençóis que ela tinha usado, manchados de barro e sangue. Tirei tudo, coloquei para lavar. Depois limpei o quarto inteiro. Varri, passei pano, tirei a poeira dos móveis velhos. Coloquei lençóis limpos, um cobertor de lã que Maria tinha feito há anos, um travesseiro fofo. Olhei ao redor. O quarto ainda era simples, básico, mas estava limpo e acolhedor. Faltava algo para o bebê. Fui até o depósito nos fundos da casa, um lugar que eu evitava há anos. Era onde Maria guardava coisas que podiam ser úteis algum dia. Abri a porta rangente e entrei. O cheiro de mofo era forte. Havia caixas empilhadas, ferramentas velhas, móveis quebrados que eu nunca tinha consertado. E no canto, coberto com um lençol empoeirado, estava o berço. O berço que eu tinha feito com minhas próprias mãos quando Maria engravidou. Era de madeira de jatobá, forte e resistente. Tinha levado 3 meses para ficar pronto. Cada peça lixada com cuidado, cada encaixe feito com perfeição. Maria tinha pintado de branco, decorado com desenhos de estrelas e luas. Nunca foi usado. Quando Maria perdeu o bebê, eu cobri o berço e guardei aqui. Nunca mais tive coragem de olhar para ele. Era uma lembrança dolorosa demais do futuro que nunca aconteceu. Mas agora, parado ali, olhando para ele, não senti dor. Senti propósito. Tirei o lençol devagar. A poeira voou no ar, fazendo-me tossir. O berço estava intacto. A madeira ainda sólida, a pintura branca um pouco amarelada pelo tempo, mas as estrelas e luas ainda visíveis. Era perfeito. Carreguei o berço para fora, pesado mas manejável. Coloquei no sol para arejá-lo. Depois busquei um balde com água e sabão e comecei a limpar. Cada movimento era meditativo. Lavar, enxaguar, secar. As mãos se moviam sozinhas, a mente distante. Pensei em Maria, em como ela ficaria feliz sabendo que o berço finalmente seria usado, que uma criança finalmente dormiria ali. Não era nosso filho, mas era uma criança que precisava. E Maria sempre teve um coração enorme para quem precisava. Obrigado, sussurrei para o vento. Obrigado por ter feito esse berço comigo.
Obrigado por não ter deixado eu destruir ele quando você se foi. O vento soprou fraco, balançando as folhas das árvores. Não era resposta, mas era alguma coisa. Quando o berço estava limpo e seco, levei para dentro e coloquei no quarto, perto da cama. Coloquei um colchãozinho que encontrei em outra caixa, também guardado há anos, ainda envolto em plástico. Cobri com lençol limpo, ficou perfeito, mas faltavam coisas. Fraldas, roupinhas, mamadeiras, leite, todas essas coisas de bebê que eu não fazia ideia de onde comprar. Peguei a caminhonete de novo e fui até a cidade. Parei em frente a uma loja de departamentos que tinha de tudo um pouco. Entrei completamente perdido. Uma vendedora de uns 60 anos se aproximou. Posso ajudar? Preciso de coisas para bebê, falei sem jeito. Recém-nascido. Ela sorriu, um sorriso caloroso de avó. É seu neto? Não, é complicado. Tudo bem, vem comigo. Ela me levou pelos corredores, pegando coisas e colocando num carrinho. Fraldas de vários tamanhos, lenços umedecidos, pomada para assadura, mamadeiras, leite em pó especial para recém-nascidos, roupinhas minúsculas, macacões, mijõezinhos, toquinhas, mantas, toalhas, produtos de higiene. Vai precisar de uma banheirinha também, ela disse, colocando uma banheira de plástico azul no carrinho. E termômetro, e cortador de unha especial. E esses pratinhos aqui, quando ele for maior. O carrinho foi enchendo. Quando chegamos no caixa, olhei para a montanha de coisas e engoli em seco. Isso ia custar uma fortuna. Mas não importava. Era necessário. Paguei com o dinheiro que tinha guardado da venda do gado do mês passado. A vendedora me ajudou a carregar tudo até a caminhonete. Boa sorte, ela disse antes de voltar para a loja. Quem quer que seja essa criança, tem sorte de ter você. Voltei para a fazenda com a caminhonete lotada. Levei tudo para dentro. Organizei no quarto. As roupinhas dobradas na gaveta da cômoda velha. As fraldas empilhadas numa prateleira que fixei na parede. As mamadeiras e o leite na cozinha, perto do fogão. O quarto estava transformado. Não era nada luxuoso, nada moderno, mas tinha amor, tinha cuidado, tinha esperança. Fiz o mesmo com o resto da casa. Limpei tudo, organizei. Consertei a porta da despensa que estava solta há meses, troquei a lâmpada da sala que tinha queimado. Varri a varanda. Era como se estivesse preparando a casa não apenas para Luísa e Emanuel, mas para uma nova versão de mim mesmo. Capitão me seguia por toda parte, observando tudo. Quando parei para tomar água na cozinha, ele sentou aos meus pés e me olhou com aqueles olhos castanhos e profundos. Você aprova? Perguntei. Ele balançou o rabo. Bom, porque você também vai morar aqui agora. É parte da família. A palavra saiu naturalmente. Família. Algo que eu não tinha há 10 anos. Algo que achei que nunca mais teria. Passei a tarde cuidando dos animais que tinha negligenciado nos últimos dias. Dei ração para as galinhas, tirei leite das vacas, consertei um buraco na cerca do pasto. Trabalho braçal, repetitivo, que sempre acalmava minha mente. Quando o sol começou a se pôr, sentei na varanda com um copo de café e olhei para o horizonte. O céu estava em chamas, laranja, vermelho, roxo, dourado. As cigarras cantavam sua sinfonia noturna. O cheiro de terra e capim preenchia o ar. Capitão estava deitado aos meus pés. Fantasma pastava tranquilo no campo. As vacas murmuravam baixinho ao longe. Era paz, era silêncio. Mas não era o silêncio vazio de antes. Era um silêncio cheio. Cheio de possibilidades. Cheio de futuro. Pensei em Luísa, no hospital, se recuperando. Pensei no pequeno Emanuel, lutando para viver na UTI neonatal. Pensei na jornada que tinha pela frente. As noites sem dormir, as preocupações, os desafios. Pensei também no Marcão. Em algum lugar, ele estava procurando. E, eventualmente, talvez, ele descobriria onde Luísa estava.
E quando descobrisse, viria. Eu não era homem violento, nunca tinha sido, mas havia algo primal, algo antigo e profundo dentro de mim que dizia: você vai proteger eles, custe o que custar. Maria, falei para o céu que escurecia, se você está vendo tudo isso lá de cima, me dá força, eu vou precisar. Uma estrela piscou no céu, a primeira da noite. Não era resposta, mas era alguma coisa. Passei mais 2 dias preparando tudo. Comprei mais coisas que achei necessárias. Abasteci a despensa com comida, arroz, feijão, macarrão, enlatados, frutas, verduras. Queria que Luísa tivesse tudo o que precisasse. No 3º dia recebi a ligação de Vera. João, são eu, tenho novidades. Luísa e o Emanuel receberam alta. Podem ir embora amanhã de manhã. Meu coração disparou. Ele está bem? Está pronto para sair? Está. Melhorou muito. Ainda é pequeno, ainda precisa de cuidados, mas está estável. E Luísa também se recuperou bem. Os pontos estão cicatrizando, a infecção controlada. Eles podem ir. Eu vou buscar eles, disse imediatamente. Que horas? Às 9 da manhã. E João? Tem outra coisa. A polícia encontrou o endereço do tal Marcão. Estão de olho nele. Se ele cruzar para Goiás, vão saber, mas não podem prender ele preventivamente. Não tem ordem judicial para isso. Entendi. Obrigado por avisar. Cuidado, João. Esse homem é perigoso. Eu sei. Desliguei o telefone e olhei ao redor da casa. Tudo pronto. Tudo limpo. Tudo esperando. Fui até o quarto, olhei para o berço vazio, para as roupinhas dobradas, para as fraldas organizadas. Amanhã tudo isso teria vida. Amanhã a casa não seria mais silenciosa. E eu não estava com medo. Estava pronto. Pela primeira vez em 10 anos, eu estava realmente pronto para viver de novo. À noite, antes de buscar Luísa e Emanuel, não consegui dormir direito. Ficava acordando de hora em hora, olhando para o relógio na parede, contando os minutos. Às 4 da manhã, desisti de tentar. Levantei, fiz café forte, sentei na varanda ainda escura e esperei o sol nascer. Capitão veio se deitar aos meus pés, como tinha virado costume. Ele também parecia inquieto, como se sentisse que algo importante estava para acontecer. Acariciei sua cabeça, sentindo as cicatrizes sob o pelo, as marcas de uma vida dura que ele tinha vivido antes de se tornar guardião de Luísa. Hoje eles vêm para casa, murmurei para ele. Sua missão continua, viu? Você vai ajudar a cuidar deles. Ele me olhou com aqueles olhos sábios e balançou o rabo devagar, como se entendesse cada palavra. O sol nasceu devagar, pintando o céu de rosa e laranja. Os pássaros começaram sua sinfonia matinal. As vacas mugiram ao longe, pedindo para serem ordenhadas. Era um dia igual a todos os outros, mas ao mesmo tempo completamente diferente de qualquer outro dia da minha vida. Às 6 da manhã, tomei banho, vesti minha melhor roupa, uma calça jeans mais nova, camisa xadrez limpa, botas que eu tinha engraxado na noite anterior. Passei a mão no cabelo grisalho, tentando domá-lo um pouco. Olhei para o espelho do banheiro, para o homem de 57 anos que me encarava de volta. Você consegue, disse para meu reflexo. Não vai ser fácil, mas você consegue. Às 7, já estava na caminhonete dirigindo para a cidade. A estrada de terra parecia mais curta hoje. Ou talvez eu estivesse dirigindo mais rápido que o normal. Capitão ia comigo, a cabeça para fora da janela, aproveitando o vento da manhã. Cheguei ao hospital às 8h30. Ainda faltava meia hora, mas não conseguia esperar em casa. Fiquei no estacionamento, tamborilando os dedos no volante, observando as pessoas entrando e saindo, funcionários chegando para o turno, pacientes sendo levados em cadeiras de rodas, ambulâncias chegando com suas sirenes urgentes. Às 9 em ponto, entrei. Fui direto para o quarto de Luísa. A porta estava aberta. Ela estava sentada na cama, já vestida com roupas normais. Uma calça de moletom e uma blusa larga que Vera tinha conseguido para ela de alguma doação.
O cabelo estava preso num rabo de cavalo. Ela parecia diferente, mais forte, mais viva. Quando me viu, seu rosto se iluminou. Seu João. Pensei que tinha esquecido da gente. Nunca, respondi, entrando no quarto. Eu estou aqui desde as 8h30. Só estava esperando dar o horário. Ela sorriu. Era um sorriso bonito, genuíno, que transformava completamente seu rosto. Fazia ela parecer mais jovem, mais próxima da menina que ela devia ter sido antes que a vida batesse tão forte nela. Trouxe o capitão? Perguntou. Tá lá embaixo na caminhonete. Não pode subir, mas ele tá ansioso para ver você. Eu também tô ansiosa para ver ele, e ainda mais para ver o Emanuel. Vera entrou naquele momento, empurrando um carrinho com o bebê. Meu coração pulou quando vi a cesta onde Emanuel estava. Ele parecia tão pequeno ali dentro, enrolado numa mantinha branca do hospital, uma toquinha azul clara na cabeça minúscula. Os olhos estavam fechados, o rostinho tranquilo, os lábios fazendo um pequeno movimento de sucção mesmo dormindo. Olha quem está pronto para ir para casa, disse Vera, parando o carrinho ao lado da cama. Luísa pegou o bebê com cuidado, como se ele fosse feito de vidro. Segurou-o contra o peito, fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse memorizando o cheiro, o peso, a sensação de finalmente ter seu filho nos braços, sem fios e tubos e máquinas ao redor. Meu Emanuel, ela sussurrou. Meu menininho, a gente está indo para casa. Senti um nó na garganta vendo aquilo. Era uma cena tão simples, tão comum, uma mãe segurando seu bebê, mas carregada de tanto significado, tanta luta, tanto amor conquistado com sangue e lágrimas. Vera me entregou uma sacola com instruções médicas, receitas, alguns frascos de remédio. Ele precisa tomar esse antibiótico por mais 7 dias, explicou. E esse aqui é vitamina. Luísa também precisa continuar com o antibiótico dela e o anti-inflamatório. Tá tudo escrito aqui. Se tiver qualquer problema, qualquer febre, qualquer coisa estranha, vocês ligam ou vêm direto para o hospital. Entendido? Entendido, respondi, guardando tudo com cuidado. E João? Vera me puxou de lado, falando mais baixo. A gente ainda não tem notícia do Marcão. A polícia está de olho, mas ele não foi visto deixando Araguaína. Pode ser que ele tenha desistido. Pode ser que não. Só fiquem atentos, ok? Vou ficar. Ela me deu um abraço rápido. Você é um homem bom, João Carlos. O mundo precisa de mais gente como você. Ajudei Luísa a se levantar. Ela estava mais firme nas pernas agora, mas ainda se movia devagar, com cuidado, segurando Emanuel contra o peito. Pegamos a bolsa com os pertences dela, que eram poucos, quase nada, e caminhamos pelos corredores do hospital. Algumas enfermeiras acenaram quando passamos. Uma delas correu até nós e deu um ursinho de pelúcia para Emanuel. Para dar sorte, ela disse sorrindo. Obrigada, Luísa respondeu, os olhos brilhando de lágrimas. Quando saímos do hospital, o sol estava forte, o ar quente. Luísa parou no topo da escada e fechou os olhos, sentindo o sol no rosto. Liberdade, ela sussurrou. Eu esqueci como era essa sensação. Ajudei-a a descer os degraus devagar, passo por passo, até chegarmos à caminhonete. Quando o capitão viu Luísa, ele começou a latir e pular dentro da cabine, a cauda batendo freneticamente em tudo. Ah, capitão! Luísa exclamou, abrindo a porta. O cachorro pulou para fora, mas em vez de pular nela, se sentou e olhou para o bebê em seus braços, como se entendesse que precisava ter cuidado. Luísa se abaixou com dificuldade, deixando o capitão cheirar Emanuel. O cachorro farejou o bebê delicadamente, depois lambeu a mãozinha minúscula que estava para fora da manta. Então olhou para Luísa e lambeu o rosto dela também. Você cuidou da gente. Luísa disse para ele, a voz embargada. Você não desistiu. Obrigada, meu amigo. Obrigada por tudo.
Capitão balançou o rabo e deu uma lambida nela de novo, como se dissesse: não precisa agradecer, era minha obrigação. Ajudei Luísa a entrar na caminhonete. Ela se acomodou no banco do passageiro, segurando Emanuel com cuidado. Capitão pulou e ficou entre nós, vigilante como sempre. Coloquei a sacola com os remédios atrás e dei a volta para o lado do motorista. Antes de ligar o motor, olhei para Luísa. Pronta? Ela olhou para Emanuel dormindo em seus braços, depois para mim. Pronta. A viagem de volta para a fazenda foi tranquila. Dirigi devagar, com cuidado, evitando os buracos maiores na estrada de terra. Luísa ia em silêncio na maior parte do tempo, apenas olhando para Emanuel, acariciando sua bochecha, contando os dedinhos minúsculos, memorizando cada detalhe do filho que tinha quase perdido. Quando passamos pelo local onde eu tinha encontrado ela, Luísa ficou tensa. Reconheceu o lugar imediatamente. A curva na estrada, a poça grande, a mata fechada do lado. Foi aqui, ela disse baixinho. Foi aqui que eu caí. Diminuí a velocidade, quase parando. Foi aqui que sua vida recomeçou. Corrigi. Foi aqui que Deus colocou a gente no mesmo caminho. Ela olhou para mim, depois de volta para a estrada. Eu nunca vou esquecer desse lugar. Nunca. Nem eu. Continuamos em silêncio até chegarmos ao portão da fazenda. Quando a caminhonete passou pelo portão e a casa apareceu à frente, Luísa soltou um suspiro. É aqui? É aqui. Bem-vinda à Fazenda Santa Maria. Santa Maria? Era o nome da minha esposa. Maria. Ela que deu nome ao lugar. Luísa assentiu devagar, entendendo o peso daquilo. Parei a caminhonete em frente à casa. Fantasma, que estava no pasto próximo, veio trotando até a cerca, curioso com a movimentação. As galinhas ciscavam no terreiro. Os gatos do celeiro observavam de longe, desconfiados. Deixa eu te ajudar, disse, descendo e dando a volta para abrir a porta dela. Ajudei Luísa a descer com cuidado, me certificando de que ela estava firme nos pés antes de soltar. Ela ficou parada ali, olhando para a casa, para o pasto, para as montanhas ao longe. É bonito aqui, ela disse. Tão quieto, tão seguro. É seguro, prometi. Aqui dentro dessas cercas, você e o Emanuel estão seguros. Levei-a para dentro. A casa estava fresca, todas as janelas abertas, deixando o ar circular. O cheiro de café fresco preenchia o ambiente. Eu tinha deixado uma garrafa térmica preparada de manhã. Senta aqui, indiquei o sofá da sala. Você ainda precisa descansar. Deixa eu pegar um travesseiro para você. Seu João, o senhor não precisa fazer tudo isso. Eu posso me virar. Eu sei que você pode, mas não precisa. Deixa eu ajudar. Peguei um travesseiro e coloquei atrás das costas dela. Servi um copo de água fresca. Capitão se acomodou no chão ao lado do sofá, em posição de guarda. Já tinha assumido seu posto de novo. Deixa eu te mostrar o quarto, disse depois que ela tomou água. Levei-a pelo corredor até o quarto que tinha preparado. Quando ela entrou e viu o berço, as roupinhas organizadas, tudo limpo e arrumado, suas pernas fraquejaram. Segurei seu braço. Seu João, ela sussurrou, a voz quebrada. O senhor fez tudo isso? Fiz. Quis que você se sentisse em casa. O berço é tão bonito. Parece antigo. É, eu fiz ele há muitos anos. Para um filho que nunca veio, mas agora vai ser usado, como devia ser. Ela me olhou com lágrimas descendo pelo rosto. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só precisa colocar o Emanuel para dormir e descansar você também. Com cuidado, ela colocou o Emanuel no berço. Ele se mexeu um pouco, os bracinhos se esticando, mas não acordou. Ficamos ali por um momento, só olhando ele dormir, ouvindo a respiração tranquila. Ele está em paz, Luísa disse. Pela primeira vez desde que nasceu, ele está realmente em paz. Vocês dois estão. Ela se virou para mim, pegou minha mão com as duas dela. Suas mãos eram pequenas, calejadas, com cicatrizes de uma vida difícil, mas eram quentes.
vivas. Obrigada, ela disse olhando direto nos meus olhos. Obrigada por tudo, por ter parado naquela estrada, por ter nos trazido para o hospital, por ter assinado aqueles papéis, por ter preparado essa casa, por ter aberto sua vida para a gente. Eu não sei como vou retribuir isso tudo, mas eu juro que vou passar o resto da minha vida tentando. Você não precisa retribuir nada, Luísa. Só precisa viver. Viver de verdade, ser feliz, criar seu filho em paz. É tudo que eu quero. Por que o senhor está fazendo isso? De verdade. Porque um homem que não me conhecia decidiu mudar a vida toda por mim. Pensei na pergunta. Pensei em todas as respostas possíveis. Porque era a coisa certa. Porque eu estava sozinho. Porque Deus colocou vocês no meu caminho. Mas a verdade era mais simples e mais profunda que tudo isso. Porque quando eu te vi naquela estrada, com seu filho nos braços, com o capitão te protegendo, eu vi algo que eu tinha perdido há 10 anos. Eu vi propósito. Eu vi que ainda tinha algo que eu podia fazer nessa vida, além de esperar ela acabar. Você não me deu trabalho, Luísa. Você me deu de volta minha razão de viver. Ela abraçou-me então. Um abraço apertado, desesperado, de quem finalmente tinha encontrado Porto Seguro depois de anos à deriva. E eu abracei de volta, deixando que ela chorasse no meu ombro, deixando que toda a atenção, todo o medo, toda a dor dos últimos anos saísse em lágrimas. Quando ela finalmente se soltou, limpou o rosto e sorriu. Um sorriso cansado, mas real. Vou descansar um pouco, ela disse. Se o Emanuel chorar, eu cuido. Pode descansar. Ela deitou na cama, ao lado do berço. Uma mão estendida, tocando levemente o berço, mantendo contato com o filho, mesmo dormindo. Em poucos minutos, ela estava dormindo também. Saí do quarto em silêncio e voltei para a sala. Sentei no sofá. Capitão veio deitar aos meus pés. Olhei ao redor da casa. Estava diferente. Não fisicamente. Os mesmos móveis velhos, as mesmas paredes descascadas, o mesmo teto de barro. Mas tinha vida agora. Tinha respiração. Tinha futuro. O telefone tocou. Levantei rápido e atendi antes que acordasse Luísa e Emanuel. Alô? João? É o Sargento Mendes. Meu estômago se apertou. Aconteceu algo? Sim e não. O Marcão foi visto saindo de Araguaína ontem de noite. Ele está se movendo. Ainda não sabemos para onde, mas está se movendo. Achei melhor te avisar. Entendi. Obrigado por ligar. João, se ele aparecer aí, você não enfrenta ele sozinho. Você liga pra gente imediatamente. Entendido? Entendido. Desliguei o telefone e fiquei parado ali, processando a informação. Marcão estava se movendo. Talvez viesse para cá. Talvez não. Mas a possibilidade estava lá, real e ameaçadora, como nuvem de tempestade no horizonte. Fui até meu quarto, abri a gaveta da cômoda e peguei a espingarda velha que meu pai tinha me deixado. Estava enferrujada. Não usava ela há anos, mas ainda funcionava. Coloquei cartuchos nela, travei a segurança e guardei atrás da porta da sala, escondida, mas acessível. Não queria violência, nunca quis, mas se a violência viesse até minha porta, eu estaria pronto. Passei o resto do dia fazendo as tarefas da fazenda, mas sempre de olho na casa, sempre atento. Emanuel chorou uma vez, Luísa acordou e o alimentou. Eu aqueci a mamadeira conforme as instruções que Vera tinha dado. Vi Luísa amamentando, a cena mais natural e mais bela do mundo. À noite, fiz jantar simples. Arroz, feijão, frango ensopado, salada. Luísa comeu com apetite, a primeira refeição caseira em quem sabe quanto tempo. Conversamos sobre coisas leves, sobre a fazenda, sobre os animais, sobre planos futuros. Depois do jantar, ela deu banho em Emanuel, o primeiro banho em casa. Eu ajudei segurando a banheirinha, preparando a toalha. O bebê chorou um pouco com a água, mas logo se acalmou.
Quando Luísa o enrolou na toalha e o segurou contra o peito, os dois estavam em paz. Ela o colocou no berço, já dormindo de novo. Ficamos ali por alguns minutos, só observando. Ele é perfeito, Luísa sussurrou. Eu ainda não acredito que ele é meu, que ele está aqui, que ele está vivo. Acredita, porque é real. Você lutou por isso. Você merece isso. Ela me olhou. Nós merecemos isso. Todos nós. Eu, o Emanuel, o capitão. E o senhor também, seu João. O senhor merece ter uma família de novo. A palavra me atingiu como um raio. Família. Era isso que tínhamos nos tornado, não era? Em apenas alguns dias, aquelas pessoas, uma mulher ferida, um bebê frágil, um cachorro leal, tinham se tornado minha família. Sim, respondi, a voz rouca. Acho que a gente merece. Naquela noite, deitado na minha cama, olhando para o teto escuro, ouvi os sons da casa. Emanuel chorando baixinho, logo acalmado por Luísa. Os passos dela pelo corredor. A porta do quarto rangendo. Capitão andando, fazendo sua ronda noturna. Sons de vida, sons de lar. Sons que eu não ouvia há 10 anos. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente. Sem pesadelos, sem solidão, sem medo, apenas paz. E a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, eu não estava mais sozinho. E que faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para proteger essa nova família que o destino tinha me dado. Qualquer coisa.